Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Conversa Política. Como você já sabe, nós estamos trazendo aqui todos os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus para que eles possam explicar um pouquinho mais das suas ideias, do seu pensamento para a cidade. Hoje a gente está trazendo o deputado Ricardo Nicolau. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Deputado, a gente estava aqui na nossa pesquisa pré-entrevista e eu percebi que você tem uma carreira, na verdade, dentro da política, né? Você tem aí, pelo menos, acho que 5 mandatos de deputado estadual. 5 estadual e um de vereador. E um de vereador. E a minha pergunta é essa foi uma escolha de vida para o senhor? Na verdade, eu acompanhei muito, antes de entrar em 96 como candidato a vereador, eu acompanhava o meu pai, doutor Luiz Fernando, tanto nas empresas quanto na política. Ele foi deputado estadual, foi deputado federal, e isso me trouxe uma proximidade muito grande com a população. Aí fui candidato pela primeira vez a vereador de Manaus e hoje estou exercendo meu 5º mandato de deputado estadual. Então isso foi construído ao longo do tempo e graças a Deus, graças à população da cidade de Manaus e do estado do Amazonas, eu estou exercendo a minha função pelo 5º mandato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Ricardo Nicolau se vê fazendo outra coisa, eu falo da pessoa, né? Porque às vezes a gente é meio que empurrado pelo movimento da vida, né? Mas assim, eu quero saber você como pessoa. Olha, Álvaro, eu lhe digo que eu já estava com uma predisposição muito grande de deixar a política. Porque a política, ela trouxe para mim alguns descontentamentos. Eu sempre digo que eu fiz 100% do que eu podia fazer, mas não fiz sequer 1% do que eu tinha desejo em fazer, das necessidades da população. E eu, ao longo da minha trajetória, eu sempre fui muito acostumado na iniciativa privada. Na iniciativa privada, a gente tem meta, resultado, planejamento. A gente sabe aonde quer chegar, como vai chegar e qual o resultado que precisa ser alcançado. E a política, ela não funciona muito assim. Então, a política te deixa, muitas vezes, e o parlamento, principalmente o parlamento, deixa você amarrado, você quer fazer, quer realizar e a estrutura não deixa. Porque o parlamentar, ele vai legislar, ele vai fiscalizar, ele vai indicar, mas ele não tem o poder de fazer, de executar. E isso me incomoda, né? Isso me incomoda muito na política. E foi daí que surgiu, e desde lá a gente vem amadurecendo essa proposta, eu venho estudando muito, venho conhecendo muito, conversando com as pessoas, surgiu o desejo e a ideia de construir uma candidatura majoritária, construir uma candidatura no Executivo, porque ele tem, sim, a função de fazer, de realizar, né? De pegar o serviço público, melhorar e a população sentir na ponta. É você mexer com a infraestrutura da cidade, com o asfalto da cidade, é você fazer obras, é você cuidar das pessoas. Então, assim, o meu desejo de uma coisa a política não me tirou, graças a Deus. Foi aquela mesma vontade, aquele mesmo ideal que eu tinha muito jovem, lá como vereador, esse mesmo ideal eu ainda carrego, que é de mudar, que é de dar parcela de contribuição, que é fazer uma Manaus muito melhor, criar um caminho diferente, né, para todos nós. Então isso a política não me tirou, graças a Deus. Agora, você falou uma coisa que é interessante, que é esse movimento de mudança que o Brasil passou, né, e obviamente o estado do Amazonas não foi diferente. Nós acabamos elegendo um novo momento político, seja ele bom ou ruim, mas foi um novo momento. E ao que tudo indica, né, principalmente as pesquisas, esse sentimento ele não se perdeu. No que pese as frustrações e tudo mais, as pessoas elas têm realmente um sentimento de querer realmente algo diferente. Talvez não seja mais o novo, né? Sim, sim. Na eleição passada, houve um fenômeno no Brasil inteiro, em todos os cargos.
A população de tanto sofrer, de tanto ter problemas, de tantas promessas não cumpridas, ela resolveu fazer uma reviravolta, né? Uma reviravolta mais enérgica. Então, qual era o perfil dos candidatos? Era aquele novo pelo novo. Era aquele que ainda não tinha tido experiência nenhuma, que não tinha participado de nada. A gente ouvia isso das pessoas, Sim, né? então não interessava, naquele momento, para muitos, se aquela pessoa tinha capacidade de realizar, se ela tinha experiência, né? Porque você não pode pilotar um avião ou pilotar um carro sem nunca ter pilotado, porque não vai dar certo. Mas naquele momento o sentimento da população era quase de uma revolta mudança mesmo, radical. né? Era uma revolta. Era uma mudança total. E, infelizmente, em muitos dos casos, não deu certo. E agora a gente tem uma nova tendência. Uma nova tendência que não é o novo pelo novo, mas as pessoas ainda têm o desejo de mudança, ainda têm o desejo de ter algo diferente, de criar novas alternativas, novos caminhos, com segurança. Entendi. Então, eu acredito, Álvaro, que essa eleição vai ser uma das eleições mais criteriosas. Perfeito. Que a população mais vai analisar tanto a história, o passado, a experiência, quem já teve a oportunidade de fazer e não fez, ou fez pouco para aquilo que poderia ter sido feito. Então, eu acho que essa eleição vai ser um divisor de águas na política brasileira. Porque aí vai mudar isso. E nesse contexto é que é a minha pergunta, né? Você acredita que ao longo da sua vida política você conseguiu entregar algo que convença essas pessoas a dizer o seguinte, além de ser algo diferente, eu tenho capacidade de realizar? Olha, das oportunidades que nós tivemos, eu acredito que sim. E como eu falei, o parlamentar, ele não é aquele que está na ponta, executando. Mas quando eu tive a oportunidade, agora. Agora mesmo, em que a empresa da nossa família fez uma união entre a Samel, Instituto Transire, outros parceiros da iniciativa privada, e assumimos uma escola, o que seria uma escola, e nós transformamos essa escola em 4 dias em um hospital. Em um hospital focado para atender pacientes infectados do coronavírus. E você imaginar, transformar uma escola em 4 dias em um hospital, com toda a complexidade que tem um hospital, não é uma tarefa fácil. Mas graças a Deus e graças à nossa equipe nós conseguimos. E conseguimos fazer com que um hospital chegasse, num período muito curto de tempo, em 180 leitos, que já é considerado um grande hospital. Um hospital com tomografia, laboratório, com raio-x digital, com toda a complexidade que precisava naquele momento. E ali foi tido uma prova, ali se teve uma prova que é possível fazer no serviço público atendimento de qualidade. E aí eu acho que uma coisa interessante, só para dar um gancho no que você vai continuar a falar, é que além dessa capacidade de ter um serviço de qualidade, é a capacidade de você congregar os interesses das forças políticas num momento de crise, que é super complexo isso, né? Você conversar com prefeituras, ajustar isso tudo, né? Sem dúvida. E nós tivemos um papel, a Samel, muito importante, né? Nesse momento que não era um momento de esperar, não era um momento de ter nem questões políticas, era um momento de união, de muita rapidez, né? Muita eficiência, porque a ineficiência comprometeria vidas. Então, a política não poderia estar ali dentro. Mas, graças a Deus, dentro do possível, nós desempenhamos um grande trabalho aqui na capital e desempenhamos um trabalho em quase todos os municípios do Amazonas, levando treinamento, levando a cápsula Vanessa, BIPAP, protocolos médicos testados e aprovados aqui pela nossa equipe. E conseguimos expandir também os trabalhos para Roraima, para o Acre, para o Pará, para Pernambuco, para Mato Grosso, para vários locais
do Brasil, chegamos Isso, até a Bolívia. E isso em quanto tempo? Se a gente somar Isso foi muito rápido. Logo no início da pandemia, a instrução que era dada pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, eram instruções muitas vezes vindo da China. E instruções que, na nossa avaliação, não eram instruções muito corretas. E a nossa equipe teve um estalo logo no início da pandemia de criar uma metodologia, de criar uma tecnologia e criar a cápsula Vanessa, que permitiu fazer ventilação não invasiva, permitiu fazer outras terapias que não eram possíveis fazer se não tivesse a cápsula. E nós começamos a fazer nos primeiros pacientes e vendo que a resposta era muito boa. Como a resposta era muito boa, aí nós decidimos expor isso e colocar à disposição de quem quisesse utilizar, porque não era justo, naquele momento de pandemia em que pessoas estavam perdendo as suas vidas, você ter uma tecnologia só para você, ou só para os clientes que tinham um plano de saúde. Daí foi a necessidade, isso de forma muito rápida, levar essa tecnologia para todos os municípios, criar o hospital de campanha e fazer de tudo, né, de tudo que estava ao nosso alcance para combater e debelar essa pandemia. É bem verdade que houveram muitos erros, né, do governo acabou errando, e eu falo governo, os governos. Ou os governos, né? Acabou errando muito na condução. Errou quando não fez o isolamento correto, errou quando não fez o diagnóstico precoce, para fazer o tratamento precoce, errou quando colocou no mesmo lugar pacientes com coronavírus e pacientes sem coronavírus. Então, aquele que estava sem, provavelmente saiu com. Então, um dos maiores vetores foram os próprios hospitais, os próprios SPAs. Então, isso foi muito ruim naquele momento. Como também dar o acesso aos hospitais de forma precoce, de forma rápida, de fazer o tratamento eficiente. Tratamento eficiente. Porque isso iria, sem dúvida nenhuma, salvar muitas vidas. E não houve, desculpa, e não houve problema de dinheiro. Porque sempre a desculpa nós não temos recurso, nós não estávamos preparados, são muitos atendimentos. Não houve problema de recurso. Justiça seja feita, o governo federal enviou muito recurso para todos os estados, para todos os municípios, enviou profissionais, enviou EPI, enviou respiradores. Então, o governo federal cumpriu com um papel muito importante, não só naquele momento de pico, naquele momento mais difícil, como também cumpriu com um papel econômico importante. Imagina como nós estaríamos se não tivesse esses recursos no caixa dos estados. Teria um desequilíbrio muito grande e em muitos lugares não conseguiriam pagar a folha de pagamento. Perfeito. Então, houve esse investimento. O auxílio emergencial trouxe não só o benefício para as pessoas que receberam, mas trouxe também um benefício econômico muito grande. Fez com que muitas empresas não quebrassem, muitas empresas não demitissem, através também de uma política de manutenção de empregos, deu incentivos, prorrogou impostos. Então, o governo federal, naquilo que cabia, o governo federal, naquele momento, ele fez. Infelizmente, estados e municípios não fizeram a sua parte para poder vencer o coronavírus. Porque nós estamos saindo do coronavírus não porque houve competência ou eficiência. Nós estamos saindo porque a doença tem um ciclo e saindo depois de muita dor e depois de muito sofrimento da população do Brasil e do nosso estado. Muito bem. E dentro dessa perspectiva, eu queria que você fizesse uma análise. Eu sei que você já começou a falar um pouco, porque os governos erraram e tal. Mas eu faço uma relação direta com a ação que a iniciativa privada fez através das suas empresas e as ações implementadas pelos governos. O sentimento que me cai ali naquele momento é de que falta realmente se estabelecer modelos de eficiência.
Porque o Estado, ainda que seja maior do que uma empresa, ele tem muito mais capacidade financeira e de pessoal, né? O que me parece falta é organização mesmo, é isso? Essa é a visão que você tem técnica do problema? A pandemia, ela demonstrou claramente isso. Demonstrou que nós não estamos preparados nem para as doenças normais, muito menos para uma pandemia. E um Estado é como se fosse também uma empresa, ela precisa ter gestão, precisa ter planejamento, precisa ter meta, né? Então você precisa ter condições de chegar a um resultado. E o Estado não fez isso. Então foi uma coisa desarticulada e como se estivesse trocando o pneu com um carro em movimento. Então houveram-se muitos erros e infelizmente comprometeu muita vida. Então a gente já sabia, porque é difícil você falar, eu não sabia, não conhecia. Não. Aconteceu na China, aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, chegando próximo daqui, é lógico que ia chegar aqui. Então nós tivemos tempo para olhar, preparar medicamentos, preparar equipamentos, até para fazer uma compra melhor. Porque quando você, é a lei da oferta e da procura, quando você tem muita gente procurando com pouca oferta, esse preço aumenta. Vai aumentar. Né? Então, é muito importante, e eu sempre defendo isso. Né? Por que pode ser feito com uma empresa e não pode ser feito no governo? Por que numa empresa você tem uma coisa que é fundamental, que é a satisfação do teu cliente? Porque se você não tiver satisfação do teu cliente, tu vai fechar as portas. Essa é a principal medida no privado, né? É a satisfação, né? Satisfação. É você conseguir vender. No final é isso, no final é isso. É você conseguir vender, é você conseguir faturar mais. Isso. Mas se você não tiver uma boa prestação de serviço, o teu concorrente vai te passar e você vai ficar para trás. No público, né, você não tem uma coisa que te dá muito trabalho numa empresa, que é vender, que é comercializar. O público já é obrigatório. Né? Os impostos, você não tem direito de não pagar. Ele já ou você paga mesmo. Então não tem outra opção. Então você já tem os impostos obrigatórios. O recurso vem, e não são poucos recursos. O que cabe à administração é investir, é colocar o dinheiro da forma correta, é colocar os recursos aonde está precisando, né, de poder fazer mais com menos. Porque os desafios de Manaus são enormes. Então, quanto mais você otimizar os recursos, maior vai ser o investimento, maior vai ser a prestação de serviço. Então, você tem que fazer essa otimização desses recursos. Agora, Ricardo, essa eu acho que trazendo para a realidade de uma prefeitura. O que fazer para que esse sistema, que obviamente não está preparado nem para uma pandemia, mas também não está preparado para coisas simples, porque a gente consegue receber várias reclamações de UBS que não funcionam, falta de medicamentos, etc. Assim, é um claro problema de logística, de planejamento, de tudo. Como fazer, e aí entra a questão da política agora, né? Um prefeito que está entrando, olhando o sistema de saúde do município, o que é que você faria aí para a gente dar um up nesse sistema? Na verdade, a gente tem graves problemas. O maior deles é a cobertura. A cobertura efetiva, a cobertura no papel, né, pelo número de equipes, chega a 60%. Mas a cobertura efetiva de unidades que estão abertas, de unidades que estão atendendo dentro daquela quantidade prevista, isso é muito menor. É muito menor. Você está falando que o sistema não está chegando... Não está chegando. Nas pessoas. A porta de entrada, que é o Programa Saúde da Família, que são as UBS, elas não estão chegando para a totalidade das pessoas que não têm plano de saúde. E um grave problema é a continuidade do tratamento. Porque o paciente vai numa UBS, o médico pede um exame. Quando ele pede um exame, vai para um sistema chamado CISREG e, via de regra, a demora é muito grande. Você já tem que esperar para fazer o exame. Você vai esperar muito. Ou você vai curar por si mesmo, Deus vai lhe dar a cura, ou você vai agravar e vai para o hospital. Você vai aumentar essa complexidade.
vai ter que ir para o hospital. O que nós estamos propondo também? Além de reforçar a rede básica, você estar aliado aos CAIs, que são Centros de Atenção Integral à Saúde. Em um único lugar, ter ambulatório de especialidades e ter os exames. Tanto os exames de imagem quanto os exames de sangue, os exames laboratoriais. Ou seja, fez a consulta. Fez a consulta, tem continuidade. Já faz Quando o ele exame. voltar para a rede básica, é para fazer acompanhamento. Perfeito. Né? E aí a rede básica poder tratar doenças crônicas, a rede básica fazer políticas de prevenção, né? A rede básica cumprir com um papel importante que tem na rede básica. Mas se nós não tivermos continuidade, o que vai acontecer? Não vai ter tratamento. Não tendo tratamento, vai agravar. Então, esse sistema ele tem que ser integrado. Né? E já chegou na hora de Manaus ter o seu primeiro hospital municipal. Um grave problema que nós temos aqui são as filas de cirurgias. Cirurgia simples, uma vesícula você tem muita dificuldade em fazer. E o paciente às vezes vai 1, 2, 3, 4 vezes no pronto-socorro, sentindo dor, faz uma medicação e volta para casa. Então, Manaus já comporta, como em várias outras capitais, o seu hospital municipal voltados para as cirurgias eletivas. Eu defendia, você falou agora, eu não tinha me tocado que a gente não tem um hospital eu municipal. defendia que aquele hospital que foi criado para o combate ao coronavírus pudesse permanecer, porque já tinham 180 leitos, já tinha uma complexidade muito boa. Então, se ele permanecesse, era fazer um centro cirúrgico e imediatamente já começar a fazer cirurgias. Mas, no entanto, a administração resolveu desfazer, fechar o hospital e voltar a ser escola. Eu posso até não concordar, mas respeito a decisão de quem tem autonomia e quem tem autorização da população para tomar as decisões. Né? Para tomar as decisões. Então, Manaus precisa ter o seu hospital. Precisa ter um hospital para diminuir essas filas. E uma outra coisa que é um grave déficit são as maternidades. Nós não temos leito suficiente para a maternidade. E quando a criança vem, ela não espera. Ela não pode entrar numa fila, olha, o seu parto vai ser daqui a um mês. Então, quando chega na hora, vem de qualquer maneira. Exatamente. E muitas vezes passa do tempo de ter o parto, aí já vem complicações para a criança. Então, nós temos que poder enfrentar, dos recursos do Sistema Único de Saúde, precisam vir mais, por nós produzirmos pouco, recebe pouco. Nós somos, per capita, o último local. Nós estamos lá embaixo, brigando nas últimas posições no valor que vem do SUS. Então, é preciso mudar isso. Como também é preciso mudar várias outras coisas e programas que a gente não se habilita e a gente recebe pouco dinheiro do governo federal. A gente precisa ampliar esses recursos. Agora, você falou uma coisa da prevenção, queria para a gente fechar essa questão da saúde. Quando a gente fala de prevenção, a gente fala também do saneamento básico. Sem dúvida. Né? É quase que inerente, né, à prevenção, você ter um esgoto e tal. E eu me recordo, meus primeiros anos de jornalista, naqueles levantamentos que se faziam, né, na época, eu me recordo dizendo, olha, a cidade só tem 20%, 10% de esgoto. E me parece que esse cenário não mudou e eu já estou com 40 anos de idade, né? E aí a minha pergunta é, o município ele tem poder de mudar mexer nessa questão? Não, ou isso é uma competência municipal. O saneamento, a drenagem é uma competência municipal que foi outorgada para uma empresa. E aí? Então é preciso ter o cumprimento do contrato, né, dessa empresa e poder trabalhar em conjunto. Poder trabalhar em conjunto muitas vezes. Porque o que acontece? O que nós temos hoje de saneamento é aquilo que se tinha muitos anos atrás, na época dos ingleses, ali pelo centro, e da iniciativa privada que é obrigado a fazer. Só faz por obrigação, né? É obrigado a fazer estação de tratamento, etc. Então, isso é necessário. Olha, nós somos cercados por igarapés. Eu não conheço um igarapé limpo, que não esteja poluído. Todos são poluídos. E tem condições de mudar essa realidade? Acredito que sim. Então, você tem uma linha de crédito
importante para saneamento. Você pode usar esse grande apelo de estar na Amazônia, né, para defender o meio ambiente, porque o estrangeiro, ele quer que nós estejamos intactos, com os rios todos bonitos, a floresta. Pô. É assim que eles nos veem, né? A gente Mas, não pode tocar na floresta. Por outro lado, a gente não vai até eles mostrar as nossas fragilidades e buscar recursos. A própria empresa, ela tem recursos para ser investido. Então, é preciso fazer uma parceria, buscar recurso federal, estadual, o recurso privado e os recursos da prefeitura para fazer com que esse conjunto possa trabalhar em benefício. Porque muitas vezes você precisa de fazer drenagem. Na hora que você está cavando para fazer a drenagem, por que não chamar a empresa e falar, olha, vamos trabalhar em conjunto, vamos até compartilhar os gastos e aonde eu vou passar a drenagem, você já passa o esgoto. Até porque depois não ter que cavar de novo e o asfalto se perder. Que é um outro problema que se tem por aí. Sim, né? Então, se trabalhar em conjunto, e aí quando você começar a ter o saneamento, coletar esses dejetos e tratar, automaticamente os igarapés vão passando por um processo de despoluição. Perfeito. E eles estando despoluídos, nós vamos ter até, você tem lugares que é esgoto a céu aberto. Sim. Você sente um cheiro muito forte. Né? E que muitas vezes as pessoas até se acostumam. Sim. E não sentem mais Moram esse ali, cheiro. né? Moram ali. Eles não sentem mais. Então a gente precisa mudar. Nós estamos em 2020. É um absurdo. Né? Nós já temos tecnologia, temos condições de fazer com que nós possamos não viver no século passado. Não, e se você fosse somar só os recursos destinados a isso ao longo desses 20 anos, daria para ter feito muita coisa, Sim, né? E sem que não foi dúvida. feito. Agora, você falou de cumprimento de contrato. Eu queria pegar esse gancho para falar um pouco do transporte coletivo, porque isso é uma coisa que todo santo dia nós recebemos aqui reclamação. É ônibus quebrado, ônibus velho, ônibus isso, ônibus aquilo, sistema não funciona e tal. E há um desgaste também muito grande em relação a esse tema, porque ele é recorrente, eu acho que pelo menos nas últimas 5 ou 6 eleições, ele é das pautas principais, né? É porque não foram resolvidos, né? É, exatamente. O dia que você tem um tema que é resolvido, ele passa a não ser mais tema de eleição. E assim, para mim está muito claro, a gente não vai discutir isso aqui, não se resolve porque não quer. Né? Porque o sistema, se não fosse lucrativo, nenhuma empresa estaria operando tanto tempo. Aliás, as mesmas empresas operam há tanto tempo. A minha pergunta para um candidato a prefeito é o seguinte: o prefeito, salvo engano, está querendo renovar por mais 10 anos, está a vias de renovar esse contrato. Alguns já até fez. Pois é, e aí? O que fazer diante de um cenário desse para alguém que vai ter que assumir por 4 anos a cidade? Eu sou defensor do cumprimento de contratos. O contrato ele tem que ser cumprido, desde que tenha sido feito de forma correta, desde que a outra parte cumpra. Porque nós temos no contrato de concessão renovação de frota. Perfeito. Se ele não cumpre isso, você já não é obrigado a manter aquele contrato. Porque um contrato tem que ambas as partes cumprirem. Então é preciso fazer uma revisão de todo o sistema de transporte. Não dá mais para o município ter que investir milhões e milhões de reais, já foram mais de 200 milhões nos últimos anos, em subsídio para o privado. Exato. Então, tirar... Incentivo de ICMS, tem várias coisas aí que foram feitas. E recursos mesmo. Tem folha de pagamento que só é paga porque tem um recurso da prefeitura. Perfeito. Então, a empresa privada ela precisa fazer com que ela seja eficiente e lucrativa e preste um bom serviço. Eu não defendo... Serviço esse que não é prestado. Eu também não defendo, digamos assim, a sangria de uma empresa. Eu acho que a empresa ela entra no sistema para lucrar. Mas eu acho que isso tem que ser feito de uma forma transparente, mas que a gente consiga ver um resultado efetivo. Porque, assim, o meu sentimento é de que, na verdade, nunca houve cobrança. Sim, eu acho que tem que ter eficiência. Muitas vezes você fala, vamos trocar os ônibus. Na cabeça do empresário, fala, não, eu vou ter que ter um investimento muito grande. E ele não pensa, primeiro, na satisfação do cliente dele. Ele não pensa que o transtorno que ele traz quando quebra
e quebra todo dia vários ônibus. É trânsito que... Ele não pensa no consumo de combustível De uma frota velha. De uma frota velha, o consumo de manutenção, que isso aqui representa uma das maiores partes do valor da tarifa. Pessoal, combustível, manutenção. E manutenção. Então, se ele tiver um ônibus de melhor qualidade, ele vai ter um custo melhor. Você já tem ônibus modernos, que são híbridos, você já tem ônibus elétrico. Então, modernizar a frota quer dizer também manutenção do valor da tarifa, porque você diminui os custos. Então, o poder público, que é o poder concedente, ele tem que saber fiscalizar, né, e ele tem que saber cobrar. Mas você vai fiscalizar se você for prefeito? No primeiro dia. Né, no cumprimento das metas de que foi acordado, no primeiro dia tem que ser acordado. Porque se o empresário não quer cumprir, que ele dê a vaga para outro fazer. Então, nós temos que ter um transporte coletivo de qualidade. Quem não quiser e não estiver disposto a cumprir com isso, que ele pegue o seu banquinho e saia de Manaus. Porque todos os empresários são empresários de fora. Sim. Essas empresas não são empresas amazonenses, não são empresas daqui. Então, quem não quiser trabalhar e prestar um bom serviço, e tem sanções para você fazer. Que nunca foram aplicadas, né? Eu, pelo menos, nunca vi, pelo menos, falar. Eu não Só vi falar de um grupo para estudar o negócio e tal. Olha, tem multas que a prefeitura pode fazer. As poucas multas que foram feitas não foram pagas. O ISS, que é devido, né, porque é um serviço, Sim. não são pagos. E não são sequer executados. Então a gente tem que acabar Tá tudo errado, com essa relação tudo errado. E poder cobrar. Ontem eu fui no Santa Telvina e o cidadão que me levou lá queria que eu conhecesse o terminal de ônibus de Santa Telvina. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei lá, eu falei, cadê o terminal? Não, é isso aqui. Eu falei, não, é que eu não estou vendo nada. E aí veio uma moça, uma cobradora, que chegou para mim e falou, olha, esse aqui ainda é um dos melhores. Então, você tem que ter condições. Né? O passageiro vai num bairro, não tem sequer uma parada de ônibus decente, né? Decente para ele esperar. Né? Sem contar a falta de segurança nos coletivos. Então, trânsito e transporte, porque uma coisa funciona atrelada à outra. Se você tiver um trânsito parado, o transporte não vai andar. E aí a gente ouve muita gente falando em metrô de superfície, fazer viaduto, fazer aquilo outro. O sentimento que eu tenho, pelo menos eu acho que o bom empresário pensa assim, se a gente não faz nem o básico direito, exatamente, aí você quer ficar montando estruturas que são muito mais dispendiosas, né? Eu acho que a gente tem que ter um planejamento de curto prazo, de médio e longo prazo. Tá? Como você falou, a gente não sincroniza os sinais. A gente não coloca o sinal inteligente, não faz direitas livres, não faz recuo para você dobrar. Você tem vias que de uma hora para outra, elas estão em duas vias, ela passa para 1,5 e para tudo. Você não faz uma fiscalização de trânsito correta. Então, as pequenas coisas, elas muitas vezes geram grandes resultados. Então, você tem que fazer as pequenas, as médias e as grandes. E na sequência, né? Lógico. Na sequência. E às vezes você quer fazer umas propostas mirabolantes que elas não são viáveis. Falar, o metrô de superfície. Eu estudei o projeto antigo do metrô de superfície que tinha. Naquela rota que ele iria fazer, primeiro que o custo da tarifa era altíssimo. E naquela rota, nos horários de pico, passavam 600 mil passageiros. O projeto do metrô era para 200 mil. Já ia dar problema. Então você ia ter metrô de superfície em cima e ônibus andando embaixo. Você não iria tirar os ônibus, você poderia só diminuir 1/3 dos ônibus. Então já era um projeto que ia nascer com problema. Com problemas sérios. Então a gente precisa fazer intervenções, precisa ter novos eixos viários. Faz muito tempo que não tem eixo viário novo em Manaus. O último foi ali, Avenida das Torres, Avenida das Flores, que infelizmente
para você entrar e para você sair é um grande sacrifício. Quando você está lá, até que flui. Mas para sair, para entrar, é muito difícil. Então a gente tem que trabalhar nas ruas secundárias, fazer as interligações retornos e eixos viários que podem desafogar. Porque todo mês entram novos carros. Sim. Todo mês estão entrando novos carros. Tem estatística disso aí, né? E você não tem a mesma saída, né? As mesmas alternativas. E esses veículos, via de regra, eles ficam em Manaus. Poucos vão para fora. Então, se hoje está pior e não for feito nada, amanhã vai ser muito pior. Um caos. Então é preciso ter intervenção de forma clara, de forma planejada, com engenharia de trânsito. Já tem software que faz a simulação de mudanças de trânsito, inclusive contando quantos carros tem. Então você faz o software e testa no software. Não deu certo? Faz de outro jeito. Não deu certo até você ter um projeto que seja implantado. O que acontece aqui? Tem um cidadão que chega lá e tem uma ideia. Aí fala, então bora modificar. Aí não dá certo. Aí, ao invés dele ter hombridade, reconhecer o erro, aí não, ele fala, mas se eu reconhecer, vão dizer que eu fiz a coisa errada. Então vamos manter. Aí mantém o que está errado, só por uma questão de ego, né? De ego pessoal. Então a gente precisa trazer a engenharia, as boas práticas e poder fazer com que o trânsito melhore. Com medidas simples, nós vamos melhorar em 30%, melhorar em 20%, mas elas precisam ser executadas. Então, algumas medidas, se Deus assim nos permitir, elas têm que ser feitas no mesmo dia. No dia seguinte que você tomar posse, já começar a agir. Não dá mais para esperar 4 anos para ver ações de governo. E 4 anos passa rápido. Então você tem que aproveitar cada centavo, você tem que aproveitar cada minuto para fazer uma transformação na cidade e criar um caminho diferente para todos nós. Agora, Nicolau, eu queria falar um pouquinho sobre economia. Eu sou um cara muito incomodado com essa dependência que a gente tem da Zona Franca. Não, obviamente, que jamais vou aqui... Graças a Deus que tem ela, né? Exatamente, né? Assim, a gente vive em função e tal, mas assim, essa coisa de ficar 100% dependente de um único modelo, tendo tantas potencialidades, isso me incomoda um pouco. Acho que incomoda a todos nós e, infelizmente, a gente vê muito projetos no papel ou nos discursos. Muitas ideias mirabolantes, né? Que não saem do papel. O que acontece? A Zona Franca de Manaus, ela, para a gente, é a mola propulsora da nossa economia. Então, graças a Deus que tem a Zona Franca. Há muitos anos atrás, a gente buscava um equilíbrio. Produzia no distrito, mandava para o mercado consumidor, porque aqui fica só 1,5%, mandava para o Brasil todos os nossos produtos, como ainda manda, e importávamos todos os nossos produtos. Naquela época, na quantidade de pessoas que tinha, até tinha um certo equilíbrio. Hoje não mais. Então a gente precisa inverter isso. A gente precisa melhorar, incentivar as cadeias produtivas de muitos produtos que nós consumimos. Exemplo. Por exemplo, assim. Alimentos. Alimentos é uma característica. Às vezes, higiene pessoal. Você falou de alimento, queria fazer só um gancho. Outro dia eu estava numa peixaria, fui no Tambaqui, eu perguntei, o cara disse, não, a gente traz de Boa Vista. Boa Vista, traz de Rondônia. O maior produtor, o maior consumo que nós temos aqui é de Porto Velho. Pois é, eu não consegui entender por que a gente não consegue. Né? Ainda tem aquela velha história que o cheiro verde vem de fora. Pois é. Farinha, né? Parece que também... A farinha vem do Acre, a fécula de mandioca. Todo dia, é um costume do amazonense comer a tapioquinha. Tapioquinha. Essa fécula de mandioca não vem daqui. Pode pegar a fécula de mandioca, ela vem, salvo engano, de Curitiba. Olha só. Do Paraná. Uma coisa que é nossa, da nossa cultura. Então, se a gente for num supermercado e ver da onde foi produzido, mais de 90% tudo foi produzido fora. E isso é muito forte, né? Se a gente pudesse aproveitar, né? Sem dúvida. Fora isso, é a gente criar as alternativas econômicas viáveis. Manaus tem
tem um foco para o turismo? Tem. Nós temos belezas naturais, temos a floresta, temos uma cidade hospitaleira, mas você não pode fazer uma política de turismo se você não tiver infraestrutura, se você não tiver as pessoas preparadas. Então, o turismo pode ser um grande vetor da economia? Pode, desde que tenha preparo, desde que o governo tenha uma estratégia para isso. Você tem polos de cosmético, polos de remédio. Você pode fazer com que Manaus seja aqui o Vale do Silício brasileiro. Nós temos muitos recursos de pesquisa e desenvolvimento. Isso, da Suframa ali, né? Da Suframa, que pode fazer com que aqui seja que tenha um grande mercado dessa indústria 4.0. Esses recursos também, como os recursos do INPA, os recursos do Centro de Biotecnologia da Amazônia, também criar produtos amazônicos, produzir em escala e poder mandar para o restante do país. Acho que um grande desafio é você poder gerar emprego. E uma outra coisa que cabe diretamente aos governos é não atrapalhar. Porque muitas vezes o cara vem, o empresário vem para empreender e a burocracia é tão grande que ele desiste. E aí tem comitê de desburocratização, que reúne-se lá e não sai do lugar. Então nós vamos defender para que no primeiro dia tenha um decreto que impõe ao servidor, impõe às secretarias que têm essa responsabilidade de em 30 dias... Prazo. Você tem 30 dias para se manifestar. Se a prefeitura não se manifestar, o empresário está automaticamente autorizado com uma licença provisória a operar. Para poder operar, para poder construir, para poder fazer, para gerar emprego. E aí inverte. Não pode também depois a prefeitura chegar lá e embargar. Aí ele vai ter que abrir prazos, ele vai ter que se adequar ao empreendimento. Funcionando. A não ser que seja diagnosticado uma fraude. Sim, claro. O cidadão pediu crime, autorização, né, para fazer um supermercado e tinha um posto de gasolina. Então, que haja um crime. Ou então pediu para fazer algo com 500 metros quadrados, chegou lá tinha 5.000 metros quadrados. Mas se não houver fraude, esse cidadão está automaticamente autorizado a fazer. Porque o que acontece? O cara gasta um valor absurdo com empresas que fazem essa intermediação. Você passa, às vezes, anos tentando ter toda a liberação e muitas vezes a pessoa desiste, vai para um outro estado, vai para uma outra cidade. Então, o Estado e a Prefeitura, elas têm que... Qual seria a função? Era de incentivar. Mas, pelo menos, não atrapalhar já é um grande negócio. Já dá um grande apoio. A gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, e aí eu queria que você comentasse um pouco o cenário político que a gente vive hoje, né? Eu vejo muito claramente duas coisas. A primeira, a demonização da figura do político. O político não presta, é bandido, não importa se você é novo, velho, ou se você está dizendo que vai ser político. Você diz, parece que a pessoa de uma hora para outra vira, né? Você já não presta. E a segunda coisa é essa intolerância entre os discursos, né? Você tem, obviamente, os lados, sempre teve, política sempre foi assim. Sim. Mas eu vejo que hoje a gente está vivendo um momento de muita intolerância com os discursos. Não há um respeito, né? Sim, a liberdade de expressão. Então você tem o direito de falar. Mas essa questão que você falou por primeiro, ela é muito ruim. Por quê? Porque se estigmatiza a atividade, que é uma atividade fundamental. Tudo vive em função de política, são as decisões políticas que podem mudar, ou podem piorar, ou podem continuar da mesma forma. Isso, o que acontece com isso? Não incentiva, principalmente a juventude, a querer fazer política. E aí, se você não tem os bons para serem candidatos, ficarão sempre os mesmos e ficarão os ruins, porque aquele cidadão que está até mesmo com ojeriza de política, ele não vai querer entrar. E aí,
por consequência, você vai ter pessoas boas... Os oportunistas, né? Que não vão ter a condição de ser candidato. Então, isso é muito ruim para a democracia. Isso é muito ruim para o futuro político do nosso Estado, do nosso país. Quanto à segunda pergunta... A polarização ali. Eu acho que, na verdade, às vezes é normal alguma polarização. E você não é obrigado a concordar com tudo. Exatamente. Né? E você também não pode achar que tudo está errado. Né? Então, eu sempre tenho dito, é ruim aquele governo que assume e acha que tudo foi errado, que ele quer criticar tudo, quer dizer que está tudo quebrado, tudo, e não faz a parte dele. Né? Então, aquilo que for bom para a sociedade, aquilo que estiver dando certo, é obrigação do novo gestor continuar, aprimorar, melhorar, ampliar. E não, às vezes tem obras que ela está 90% pronta. O cara não termina esses 10% porque foi de uma gestão passada. Isso é um absurdo. Né? Isso tem que ter lei proibindo, né? Proibindo algo desse tipo. Porque são recursos públicos que já foram investidos. Então, é preciso ter continuidade daquilo que está sendo feito, que está bom. Né? Você pode melhorar? Pode. Você pode ampliar? Pode. Aquilo que não foi feito, você pode fazer? Pode. Né? Mas não... Ou seja, tem que separar a convicção política, eu acho ideológica, que é o seguinte, a eleição, da prática, né? A eleição da gestão ela pública. tem dia e hora para acontecer. Exato. Ganhou, acabou. Dentre o processo político, você tem como expor suas ideias, colocar fragilidades, dizer o que foi feito, o que não foi feito, o que poderia ser feito de melhor. Mas à medida que acabou a eleição, passa para um segundo passo que é o mais importante, que é de colocar em prática. A gestão. Né? É a gestão, é colocar para funcionar. E aí não cabe vaidades. Aí tem que buscar a união. Você tem que ir lá bater no governo federal, né, e demonstrar ao governo federal que o Amazonas, em Manaus, está sendo até mesmo injustiçada com os recursos para trazer mais recursos. Você tem que ir no Congresso Nacional com todos os senadores, com todos os deputados federais, com os ministros, pedir ajuda para a cidade. Você tem que ir no governo estadual, nas secretarias, pedir, na medida do possível, alguma integração para poder fazer mais, fazer melhor e otimizar os recursos. Porque às vezes quando você faz uma parceria, o que você iria gastar 10, você pode gastar 5 e atingir o mesmo objetivo. Perfeito. Então a gente não pode mais ter essa questão dessa política tão baixa e pesada, que são políticas de pessoas. E aí você nunca tem política de Estado, e nunca tem continuidade. Então acho que a gente tem que criar modelos que possam ser iniciados, possam ser continuados, e daqui a 50 anos, embora tenha as mudanças com o tempo, mas daqui a 50 anos funcione. Porque a vida não acaba de 4 em 4 anos. Você não recomeça tudo de 4 em 4 anos. Então é preciso ter projetos e programas que tenham substância, que tenham conhecimento, que você treine funcionários efetivos. Por isso daí o concurso é tão importante, porque você vai treinar e pessoas que você vai passar. O político passa. Mas ele fica. Mas ele fica e ele pode dar continuidade aos trabalhos. Eu quero te agradecer. Antes de mais nada, desejar sorte nessa empreitada e esperar que, se eleito, você consiga fazer o melhor pela nossa cidade. Eu acho que isso é o que todos nós desejamos. Acreditamos muito nesse momento novo da política, de mudanças, de renovações, de novas ideias, novas cabeças. Eu acho que as cidades, o país estava precisando um pouco disso, né? E a gente acredita que essas novas propostas elas podem realmente trazer um benefício para a cidade. Eu que agradeço a oportunidade, até usando aqui o seu canal, poder dizer às pessoas que queiram entrar em contato conosco, que usem as nossas redes sociais, @Ricardo Nicolau. Muito obrigado pela oportunidade. Acho também que o Brasil e Manaus precisa, né, de novos caminhos diferentes,
mas caminhos que sejam sólidos, né? Propostas que sejam sólidas e que você saiba qual é a ideia, da onde vai sair, como você vai fazer, em que tempo isso vai ser possível. Então, é profissionalizar o serviço público. Eu acredito que nós vamos ter um futuro muito melhor. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, então a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência e dizer para você que a conversa política agora ela está também nas quartas-feiras, também no mesmo horário, às 22h30, e você pode acompanhar também nos nossos sites do Poder e no site também Imediato. Um grande abraço para você. Você fica agora com um pedacinho do trecho da próxima entrevista, que também está muito boa. Até lá. Agora, Alcine, você apareceu, digamos assim, não nos 45 do segundo tempo, porque ainda tem a convenção. Você já apareceu no segundo tempo desse processo, né? Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, uma questão, assim, para mim é muito importante esclarecer. Você trabalhou, digamos assim, com muito afinco, né? Nessas movimentações do ex-governador Amazonino Mendes. Então, não é através de briga, nem de confusão, nem de ruptura, Não, é simplesmente projetos diferentes e que caminham por estradas diferentes. Eu acho que só o que está faltando é fiscalização